Eu me chamo Aureano Dzinski e vou apresentar o segundo dia de curso, do curso de especialização em parapsicologia clínica e hipnoterapia do Sistema Grisa CEPAC. Curso de parapsicologia, paranormalidade e estrutura da personalidade. Algumas informações do curso. O curso está sendo desenvolvido em 3 etapas, com 3 horas de duração cada. Nas datas 5 de abril, 13 de abril e 21 de abril de 2022, no horário das 19 horas às 22 horas. Na primeira etapa, falamos sobre fundamentos da parapsicologia. Hoje abordaremos o tema estruturação da personalidade. E na próxima etapa, falaremos sobre contexto familiar, personalidades e seus desdobramentos. Objetivo: pretende-se que você seja capaz de compreender a parapsicologia, identificando características da mente humana e estudos da personalidade a partir dos fundamentos do Sistema Grisa. Hoje conversaremos sobre estruturação da personalidade. Portanto, a intenção é que cada um de nós consiga, na etapa de hoje, entender o que é a estruturação da personalidade, alicerces da personalidade, leis cósmicas e leis naturais de sobrevivências e as programações culturais milenares. Alguns conceitos básicos. Personalidade. O que é a personalidade? Personalidade é o conjunto que engloba todos os aspectos que influenciam no comportamento e nas relações das pessoas, na sua maneira de pensar, sentir e agir. Elementos de formação e estrutura da personalidade. A parapsicologia do Sistema Grisa estuda e analisa os seres humanos com precisão matemática da engenharia, as quais regem a formação, o desenvolvimento e a estrutura da personalidade, das mais diversificadas e diferentes pessoas. Como partícula física do universo e elemento da natureza, o ser humano traz programado em seus subconscientes as leis que governam a vida e o cosmos. As programações subconscientes dos seres humanos fazem parte da essência mais profunda da natureza humana, sendo elas programações naturais, universais e imutáveis. As leis cósmicas são as grandes leis que comandam o funcionamento do universo. São universais, naturais, imutáveis e atuam direta e permanentemente sobre todos os elementos que integram o universo. Essas leis, estáveis e imutáveis, podem ser observadas regendo o todo, do microcosmo ao macrocosmo. Portanto, o ser humano, enquanto parte do todo, é também regido por essas leis. Deus, como criador do universo e também o criador das leis que dirigem, regem e governam toda a realidade cósmica, sendo assim consideradas leis divinas. Porém, cientificamente, não importa se essas leis são de origem divina ou não, sendo oriundas de um evoluir espontâneo da matéria. Para a ciência, o que realmente importa é observar essas leis, constatar o funcionamento delas e dos elementos que integram a realidade cósmica, presente em toda a realidade universal. Como elemento integrante do universo, o ser humano está sujeito às leis cósmicas e precisa manter sintonizados ao funcionamento das leis, para não provocar e sofrer conflitos interiores e exteriores. O ser humano, como um ser livre, poderá violá-las e assim arcará com as consequências. Não importa se são violadas sob comando livre conscientemente
ou através de resultados de reações cegas e automáticas do subconsciente. Violadas essas leis, é constante sua atuação desintegradora a quem tenha violado as leis, visando desintegrá-lo como elemento rebelde, reduzindo-o a mínimas partículas de sua essência harmônica, a fim de reintegrá-lo à harmonia cósmica. Contudo, é fundamental conhecer as leis cósmicas, seu funcionamento e respeitá-las para estar sempre em harmonia com o universo e com o cosmos. Pois, se não for respeitada, desencadeará atrito. Assim, se sentirá ameaçado de ser desintegrado. Com isso, se torna uma ameaça à sobrevivência. E essa ameaça, a destruição, faz sofrer, constatando-se então que quem viola uma lei cósmica sofre, sendo a dor um alerta de que algo no organismo não está certo. A dor é um aviso de que existe um mal, e não que a dor seja um mal. A dor avisa que um elemento está em desarmonia. O sofrimento, por sua vez, não é um castigo ou um problema. É um alerta, aviso de que o subconsciente está mal programado em algum aspecto muito importante. A estrutura da personalidade são os elementos universais, elementos grupais e elementos individuais. O que são os elementos universais? São as leis cósmicas básicas, leis complementares, leis natural de sobrevivência. E os elementos grupais? São os elementos culturais, a civilização da carência, a civilização da abundância e a era dos músculos e era tecnológica. E os elementos individuais? Os elementos individuais são a vida intrauterina, o nascimento, a infância, a adolescência e a vida adulta. Tendo como alicerce da personalidade as leis cósmicas e a lei natural de sobrevivência. As leis cósmicas são a lei da harmonia, a lei da vibração e a lei da evolução. Lei da harmonia. É essa lei que integra a essência do universo. O ser humano está inserido na realidade cósmica, no universo, e como parte do cosmos, integra sua essência. Portanto, está sujeito às suas leis. A lei da harmonia está no mais íntimo do ser humano. É uma programação indelével subconsciente, sendo uma programação da essência do ser humano. Desencadeia, na prática, a necessidade do ser humano de ser feliz. Não é possível ser feliz em desarmonia. A felicidade profunda e essencial, verdadeira, só é encontrada na harmonia interior do ser humano. A perfeita harmonia do universo é tão evidente que qualquer desarmonia fere nossos sentimentos e abala nossa segurança. Toda atitude, ato, palavra e pensamento que viole essa lei afasta o ser humano da felicidade. Lei da evolução. O universo é um ser em evolução e expansão constante. O ser humano, como partícula do universo, também está em evolução. Passa pelo mesmo processo. Nasce para crescer, para desenvolver-se e evoluir. Não para estagnar-se. O ser humano não pode parar, pois está inserido como uma parte do universo, na lei da evolução. Por isso, o ser humano se acomodando, ele entra em crise. E a crise
é um grito de desafio, uma súplica para prosseguir. Segundo a lei da evolução, nada morre. Tudo se transforma em um novo processo. Lei da vibração. Tudo vibra no universo, pois tudo é energia. O ser humano está inserido na lei da vibração, por ser um elemento do universo. Na prática, expressa-se de forma clara, no dar e receber, no ser útil e ser valorizado. O doar-se é lindo, mas não é suficiente, pois quem só se doa não recebe nada em troca, logo entra em esgotamento. Deixa de vibrar, entrando em atrito com a lei da vibração. Assim como a pessoa que só recebe sem dar em troca e sem doar-se, também deixa de vibrar, entrando em atrito com a lei cósmica da vibração. Tudo é um constante e permanente vai e vem. São próprios e comuns a toda a natureza viva, isso é, plantas, animais e seres humanos. Todos os seres com vida buscam sobreviver, cada qual da sua forma, dentro da sua espécie. Quando a sobrevivência está ameaçada, produz a insegurança, a dúvida e o medo. Lei natural de sobrevivência do indivíduo. Todo ser vivo nasce para viver, mas para viver é necessário sobreviver. Essa é a lei mais fortemente programada no subconsciente de toda a natureza viva e se manifesta pelos impulsos da fome e sede, proteção e defesa. O ser humano, antes de ser gente, ele é um ser vivo. Por isso, a lei natural de sobrevivência é a primeira lei da vida do planeta. Por conta da lei natural de sobrevivência ser a primeira lei da vida do planeta, por essa razão, o ser humano é necessariamente egocêntrico, não precisando ser egoísta, mas ser profundamente egocêntrico, sendo uma tendência inata. Pois se o ser humano não pensar em si e sobreviver, nada poderá fazer ao outro, sendo uma programação do subconsciente, que faz o papel de protetor da sobrevivência da pessoa. Lei natural de sobrevivência do ser único. Não há um ser vivo igual ao outro. Essa informação natural registrada no subconsciente impulsiona a pessoa a querer ser alguém na vida, único e diferente de todos os outros. E essa necessidade de provar ser diferente dos outros é inerente à sua própria natureza, podendo ser semelhante, mas igual jamais. Lei natural de sobrevivência da espécie. Se subdivide em garantia da sobrevivência da espécie no grupo, que se manifesta através dos agrupamentos da socialização, e a garantia da sobrevivência da espécie no tempo, que ocorre através dos relacionamentos sexuais dos seres vivos. É uma lei natural presente em todos os seres vivos. Lei natural de sobrevivência da biodiversidade. O planeta Terra, habitat natural do ser humano, é uma aldeia. A biodiversidade global forma um todo interdependente. O desequilíbrio de alguma parte pode provocar consequências em outra. Programações culturais milenares. As programações do subconsciente
originárias de culturas milenares, marcam intensamente as reações comportamentais e emocionais das pessoas, e também determinam importantes características e tendências de personalidade. É primordial lembrarmos que o ser humano primeiro precisa sobreviver como ser vivo, para que então sobreviva como indivíduo e como grupo. Sendo assim, o ser humano é impulsionado pelas leis naturais de sobrevivência. Portanto, dependendo da maior ou menor facilidade do ser humano em sobreviver, suprindo suas necessidades de sobrevivência, que as programações através dessa maior ou menor facilidade de sobrevivência são marcadas, traçando profundamente a personalidade do indivíduo, com características profundas no modo de ser, de agir e reagir. Portanto, Grisa divide os estudos da espécie humana da seguinte forma: segundo critérios de espaço, em duas grandes civilizações, a civilização da abundância e a civilização da carência, e segundo critérios de tempo, em duas grandes eras, a era dos músculos e a era tecnológica. Civilização da abundância. Essas civilizações são constituídas de povos oriundos das florestas tropicais e subtropicais, como os índios, povos que têm vivido nas florestas por milhares de anos, usando os recursos da própria natureza para sua sobrevivência. Os habitantes dessas florestas sempre caçaram, pescaram e usaram alguns tipos de sementes como alimentos. Suas habitações simples e rústicas, construídas como matérias da própria floresta, suas moradias às margens de rios, mares e lagos, inundadas de peixes, onde pescar era mais um ritual sagrado ou até mesmo diversão do que uma luta pela sobrevivência. Vivia com seus pomares naturais com bons frutos todos os dias do ano. O clima tropical favorece a andar com pouca roupa ou até nu. Os habitantes dessas regiões do planeta viviam desfrutando das facilidades das florestas, onde são facilmente supridas as necessidades de sobrevivência. Viviam em harmonia e comunhão com as florestas. Portanto, sempre buscaram na mãe natureza os meios necessários e recursos suficientes à sobrevivência do indivíduo e da espécie. Essa abundância desencadeia entre esses povos comportamentos, atitudes, costumes e hábitos que, ao decorrer dos tempos, se solidificaram como profundas características de personalidade, muito difíceis de serem removidas ou modificadas. Civilização da carência. Com características opostas dos povos oriundos da civilização da abundância, a civilização da carência, os povos trabalhavam muito, numa luta árdua para a sobrevivência. Períodos de grandes e frequentes necessidades, regiões com climas frios e áridos, com inúmeras dificuldades de sobrevivência. Por conta do clima frio, para garantir a sobrevivência, se faz necessário o armazenamento de alimentos para a estação do inverno, sendo indispensável também bons agasalhos e moradias sólidas para resistir a ventos, frio, chuva e gelo. Sendo assim, indispensável delimitar o que é meu, o que eu tenho, o que eu posso contar-me para alimentar, me agasalhar e morar, a fim de garantir minha sobrevivência. Definindo o que é meu, o que é da minha família, grupo, povos e etnia, surgindo então a necessidade da propriedade privada, os limites da minha propriedade particular, da minha família,
os limites do território dos povos e grupos, cidades, províncias e países. Tudo isso para garantir a sobrevivência. Seja por condições climáticas exageradas ou por ameaças constantes ao espaço, como guerras e entre outras situações que ameaçam a sobrevivência dos povos, os povos que vêm marcados pelo sofrimento são das civilizações da carência. Por conta dessa carência, a consequência das programações decorrentes da formação de hábitos e costumes de um povo, seja no modo de pensar, ser, ver a vida e o mundo, os comportamentos culturais e sociais definem critérios de relacionamentos humanos, mais maleáveis ou mais rígidos, conforme a situação, transformando-se em características de personalidades desses povos. Esses povos e seus descendentes foram programados com o fantasma, pode vir a faltar. Tem programado a necessidade de armazenar, necessidade de estocar, de ter reservas. A história da humanidade é marcada no decorrer da sua evolução por várias etapas, eras, com características bem distintas. Era é uma época notável em que se estabelece uma nova ordem de coisas. E uma nova ordem se faz necessária quando a estrutura caracterizada naquele momento já não responde mais à necessidade dos elementos e do grupo. Segundo os critérios de tempo, a humanidade dos 4 aos 5 milênios pode ser dividida em dias, eras, definindo características marcantes nas civilizações, por elas abarcadas. Era dos músculos, a era tecnológica. Era dos músculos. Analisa o homem segundo o critério de tempo e caracteriza-se por uma forma de relacionamento do homem em relação com a natureza e seus recursos, onde as necessidades de sobrevivência do indivíduo e da espécie eram buscadas pelo próprio homem e dependiam da força física, e que em determinado momento passou a buscar auxílio da força dos animais. O modelo de família vivenciado na era dos músculos é caracterizado como modelo tradicional. Essas sociedades foram chamadas extenso, tradicional, patriarcal e domésticos. A mulher cuidava de casa e dos filhos. O homem saía para trabalhar fora, usando sua força física, muscular, e a mulher vivia limitada ali no seu restrito ambiente doméstico. Já o homem, por trabalhar fora, participava de forma ampla e direta no mundo cultural, social e econômico. As mulheres subordinavam-se aos homens, assim como os jovens aos mais idosos. Era tecnológica. Por toda a história da humanidade, aparecem evidências de que para aumentar sua possibilidade de sobrevivência, o homem primitivo utiliza a intuição e a experimentação, empregando os meios à disposição na natureza, para inventar instrumentos que aumentassem sua capacidade de ação e o ajudassem na árdua luta pela vida, num meio inóspito e altamente competitivo. Portanto, podemos considerar, desde aqueles instrumentos primitivos até os nossos dias, que os artefatos tecnológicos são, na verdade, uma extensão dos nossos membros e sentidos, ampliando nossa capacidade de ação para melhor nos posicionarmos como espécies privilegiadas da criação. Além de serem extensões do corpo do ser humano, possuem funções concretas e diretas, visando garantir a sobrevivência do ser humano, enquanto indivíduo, grupo social e espécie, pois
podem servir tanto como instrumento de luta, competição e concorrência, quanto para obter benefícios em prol da paz e da evolução humana. As conquistas tecnológicas possuem verdadeiras função para garantir a vida no processo permanente de adaptação da espécie humana ao meio ambiente, na luta constante contra seus inimigos, animais, seres humanos ou seres imaginários. Embora a evolução tecnológica acompanhe toda a curta história da espécie humana sobre o planeta, a era tecnológica, propriamente dita, faz-se presente de forma efetiva a partir do século XIX, quando as máquinas e a tecnologia em geral substituem o esforço muscular dos animais e do ser humano. Constata-se que a ciência efetiva acompanha toda a história da evolução tecnológica, desde a fabricação do primeiro machado de pedra lascada até a invenção do computador. Com a era tecnológica, vemos fortemente o avanço das mulheres na busca de independência. A mulher não é somente dona de casa e mãe, mas ela trabalha também fora de casa. Ela estuda, se profissionaliza e ocupa lugares que antes eram ditos como para homens. E o homem vê sua força muscular derrotada pela máquina. Seu papel de provedor de família perde a importância. O homem forte e poderoso sente-se frustrado e fracassado. Sente seus espaços invadidos pela nova mulher. Mulher operária, profissional graduada, mulher culta, sabida, esperta, dominadora e líder. A menina é educada para não ser somente uma doméstica, buscando profissionalização, autossuficiência e independência. Mas apesar de estarmos na era tecnológica, continuamos a educar os meninos dentro de velhos padrões e princípios da era do músculo, onde o homem não chora, o homem tem que ser forte, o homem tem que ser macho, o homem tem que ser o galo da casa, não se deixe mandar pela mulher. É necessário entender que a mulher não virou rival do homem, pelo contrário, se tornou parceira. Da mesma forma, quando a mulher está sendo parceira em trabalhar fora de casa e dividir o trabalho com o homem para ajudar no sustento e sobrevivência, é preciso ter uma justa divisão de trabalhos dentro de casa também, deixando claro que os meninos não deixarão de ser homens por ajudar as mulheres nas tarefas domésticas. Que os descendentes das civilizações da abundância aprendam a plantar para colher, a fim de não ficarem marginalizados à beira dos caminhos, observando a marcha do mundo pragmático de nossos dias. É, outra assim, premente que os descendentes da civilização da carência aprendam a estar alerta, a fim de não sucumbirem esmagados pelas absurdas montanhas do acúmulo de bens inúteis. Pedro Antônio Grisa. A caverna faz choça e oca. A choça fortalece-se, amplia-se e faz-se castelo. O castelo ergue a cabeça e faz-se arranha-céu. O arranha-céu é o multiplicar de casas, umas sobre as outras. Constato, com surpresa, que a espécie humana retorna ao período das cavernas. Contudo, o filhote dos seres humanos é proibido de saltitar como um macaquinho, para transformar-se em robozinho, aprisionado diante das telinhas de diferentes vídeos. Deixa de olhar a rua e o bosque pela janela da casa, para mergulhar os olhos da imaginação e fantasia pelas novas janelas da longínqua alienação e do remoto futuro, feito de hipotética jornada nas estrelas.
Pedro Antônio Grisa. Referências: Liberte seu poder extra, de Pedro Antônio Grisa. Paranormalidade e potencial mental, Pedro Antônio Grisa. O jogo e a estrutura das personalidades, de Pedro Antônio Grisa. Mensagem final: é preciso deixar de culpar alguém e passar a compreender que os seres humanos estavam sendo vítimas de programações arcaicas e alienadoras e frustrantes. É chegado o grande momento no qual o homem e a mulher têm a oportunidade maior de experimentar o sabor do amor, de vivenciar um ao lado do outro, de igual para igual, na soma de qualidades, de capacidades, de potencialidades e de habilidades, e não na disputa inglória de poder e de hegemonia. Ou seja, de vivenciar efetivamente o princípio da igualdade. Pedro Antônio Grisa, meu muito obrigada.